Muito bem, estamos agora avançando nesse conteúdo maravilhoso. Estamos no capítulo 40, a natureza e influência dos testemunhos. Aqui é um assunto bastante interessante sobre os livros de Ellen White, né? O que ela comentava, o que ela escrevia, o que ela falava, né? Ela era uma pessoa como um pastor, Billy Graham, né? Alguém que orientava as pessoas quanto às mudanças Só que o Billy Graham era mais público, né? Ellen White ela já era mais específica para a igreja adventista do sétimo dia. Orientava quanto aos comportamentos, as atitudes de certos irmãos. Alguns líderes de igreja precisavam de umas repreensões, essa era a função de Ellen White na igreja. Então ela começou a escrever esses comentários específicos a determinados irmãos, conselho de família, sobre educação de filhos, né, sobre casais, enfim. Só que a gente vai falar sobre a influência desses conteúdos, né, para a igreja. Eu pergunto para você, o que é o espírito de profecia? Muita gente não sabe. O testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Vai ficar um círculo vicioso e não explica, né? Bem, o testemunho de Jesus é, né, o espírito de profecia é o espírito de Deus na mente do profeta, orientando ele a dar informações, orientações e, quem sabe, muitas vezes, repreensões ao seu povo. Esse é o espírito que está na mente do profeta. E também, Deus falou através dos seus profetas e falou ultimamente por Jesus, né? E ele vai continuar a parar de falar? Não, vai continuar falando para o seu povo. A palavra de Deus, ela não está simplesmente atrelada ao que está escrito, tá certo? A palavra de Deus está escrita em cada folha, em cada detalhe da natureza. A natureza é um livro aberto da palavra de Deus, cheia de ensinamentos para nós, dependermos de Deus. Então o conceito de palavra de Deus somente a Bíblia é tudo que revela. A natureza revela que existe um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Agora nas escrituras nós temos mais informações. Isso que é importante nós acreditarmos, tá? Então o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, são as orientações dadas ao seu povo, em todas as épocas. E conselhos que não fogem da Bíblia, para nós orientarmos. Não fazem parte do espírito de profecia? Claro que sim. Ela fala que Ellen White teve, né? Ela fala sobre a sua experiência, né? Ela temia chacotas, né? Por dar orientação ao povo, as pessoas não aceitariam uma pessoa com dificuldades de entendimento. Mas nós sabemos, né? Pelo contexto todo, que uma mulher com grandes defeitos, grandes problemas, assumiu essa enorme responsabilidade. Ela foi orientada, olha, eu vou ter que ser humilde, para que você não se exalte, né? Se você recebe uma luz do céu, você pode se exaltar. Acontece muito com os pastores hoje, né? De dar o milagre, ajudar as pessoas através do poder de Deus ali, que é receber um dinheiro de volta. Ou o homem poderoso, homem abençoado, cheio do poder. Ou um cantor que canta uma música e recebe palmas, né? E não reconhece que isso vem de Deus. Reconhece em palavras, mas existe um espírito de exaltação. Então esse era o medo de Ellen White sobre isso. Então, a principal tarefa dela era dar conselhos, repreensões, né, reveladas ao Senhor. E a melhor forma que ela encontrou foi orientar seu povo através dos escritos, aconselhar, né? Ela aconselha muito de gente. Você já leu algum conteúdo que ela dá conselhos? Se não leu, leia. Não adianta você dizer que está errado se você não leu. Leia, ela dá muitos conselhos para alguns jovens, né, que queriam namorar com pessoas que não eram da igreja. Conselhos sobre alimentação para algumas pessoas que tinham doenças. Então ela dá muitos conselhos, tá bom? E ela deu publicidade a isso, tá certo? E se você, por exemplo, chegasse, né, com você, desse um conselho e você não quiser aceitar, não adianta, é um conselho. Olha, você está namorando com pessoas que não são da igreja, você vai sofrer se você continuar assim. Qual é o conselho? Se a sua mãe diz para você não namorar, não fazer determinadas coisas e você não quer seguir, você vai continuar. Mas existe grande possibilidade de dar errado, sim ou não? E Ellen White fez muito para os irmãos, né, na igreja. Então, se você considera muito teu pai e tua mãe como alguém importante e você aceita e faz as mudanças necessárias na tua vida, você vai ser bem sucedido. Havia algumas pessoas, né, que cometiam pecados, né, mas White dava alguns conselhos para essas pessoas. Mas nem todo mundo Deus revelava, revelar o pecado de todo mundo, né, como acontece, né? Muitas pessoas pensam, não. É algumas pessoas com a ideia de dar testemunho sobre que o povo deveria evitar de pecar, né? Deveria ser instruído quanto a esses exemplos.
Então, quais são os objetivos, né? Quero finalizar com vocês. Era reparar o erro do seu povo, corrigir. E esse espírito, né, deve estar em nós a todo momento. E há muitas pessoas que utilizam os escritos dela para poder fundamentar suas ideias. Inclusive, as pessoas usam, né, diversas igrejas para fundamentar e crer e desenvolver igrejas por aí. Isso é um problema. É o fora do contexto, né? Então, se ela dá um conselho, né? Você jamais deve usar os textos da irmã White para argumentar com alguém que não acredita. Você vai usar o texto bíblico, por exemplo, para defender tal coisa com um ateu, ele não vai acreditar no teu argumento, não vai fazer sentido nenhum. Então não vai ter cabimento, não vai ter comunicação, que a pessoa não aceita. Então não adianta. Então ela dá alguns conselhos, né? Que as pessoas têm que ser sábias, utilizar os seus escritos, né, suas orientações para as pessoas que não acreditam. Ela diz que a Bíblia não deve ser substituída. Pelo contrário, ela deve ser exaltada. Ok? Então, devemos usar a Bíblia como, assim como Jesus pelo está escrito, né? Então, os conselhos dela são para as pessoas específicas, tá bom? E se nós estudássemos, né, colocássemos a Bíblia como um centro de estudo, não necessitaremos dos testemunhos. Então, se você estuda a Bíblia com espírito de humildade, de coração, sincero, e busca fazer a vontade de Deus, você não vai precisar de livro de Ellen White, ela fala assim mesmo. Mas como muitos não têm esse direcionamento, ela vai lá, orienta para você estudar as escrituras. Volte para Deus. Volte para os seus escritos. Essa é a ideia, tá bom, dos escritos de Ellen White. E é interessante que o povo de Israel recebeu a luz, recebeu a Torá, né? Os 5 primeiros livros, recebeu os mandamentos, mas andaram em desobediência. E Deus suscitava profetas para puxar a orelha, né? Para que eles voltassem para a palavra. Para que os escritos de Ellen White servem, né? É interessante que ela dá um conselho, né? Jamais nós devemos colocar os escritos dela como prova de ferro, né? Que você tem que acreditar e forçar. Logo, tem muitos desses pastores que nem praticam o que o irmão White fala. Fala sobre carne, dá um conselho, e muitos pastores não comem carne. Tomam refrigerantes, comem muito açúcar, tomam cafeína. Ela dá muitos conselhos. Pode. Só que é um conselho, né, para isso. Agora diz que acredita no livro da irmã White, mas não pratica. Então isso é um problema. Você tem que acreditar na Bíblia, mas só acreditar basta? Nós temos que praticar, irmão. Nós temos que viver com coerência. Então isso é interessante. Então nós devemos ler a Bíblia, né, bastante, e de repente ouvir os seus conselhos como orientações importantes para a nossa vida. E ela aconselha termos os livros, são bastante livros dela, né? Biblioteca em casa, que seja estimulada. Eu quero deixar bem claro que ela sempre estimula o estudo das escrituras. Mas aqui, como está falando de um contexto sobre orientações, também a necessidade de estudar os livros dela para aprofundar e para estimular o próprio crescimento também espiritual, tá bom? Então esse foi o resumo do capítulo 40, que Deus nos abençoe. Esse é um resumo abençoado para mim e para você. Se você gostou, se não gostou, faz um comentário embaixo para se tornar esse vídeo relevante, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.